A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós iniciaremos as leituras em Amós. Hoje nós leremos os 5 primeiros capítulos do livro do profeta Amós, amém? Lembrando que a versão que estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: O Senhor bramará de Sião e proferirá a sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo por eles, debulharam a Gileade como instrumento de debulha de ferro, e por isso colocarei fogo na casa de Hazael e consumirá os palácios de Ben-Hadad. E também quebrarei a trança de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Aven, e aquele que possui o cetro da casa do Éden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levantaram em cativeiro contra os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza e consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e os restantes dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviei fogo ao muro de Tiro e consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com espada e baniu toda a compaixão, e a sua ira despedaçou externamente, e ele guardou a sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã e consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade para que pudessem ampliar suas fronteiras. E por isso porei fogo no muro de Rabá, e eles consumirá os seus palácios com gritos no dia da batalha e com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Capítulo 2 continua também com esses juízos, sobre as nações que falou aqui, sobre várias nações, contra a Síria, contra a Filístia, contra Edom, contra Moabe, O capítulo 2 continua. Mas assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom, até o reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com tumulto e os gritos como som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele com ele, e matarei todos os príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, e as suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra, e sobre a cabeça dos pobres perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça. Profanação, para profanar o meu nome, o meu santo nome. E eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados nas casas do seu Deus. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim destruí seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também fiz subir da terra do Egito, e os guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu, e levantei profetas dentre os filhos e dentre os vossos jovens nazireus. E não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós destes aos nazireus vinhos a beber, e ordenastes aos profetas, dizendo: não profetizareis, eis que vos apertarei no vosso lugar, e como se aperta uma carruagem,
cheia de feixes, porquanto o ágil perecerá em seu povo, nem o forte corroborará sua força, nem o valente salvará sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco. Aquele que é ligeiro de pé não se livrará, nem tampouco livrará o que sai montado a cavalo, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3 agora, meus irmãos. Ouve a palavra do Senhor e fala contra vós, ó filhos de Israel, e contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido de todas as famílias da terra, porquanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem dois caminharem juntos se eles não tiverem de acordo? Rugirá o leão na floresta sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á a terra do laço, sem que tenha apanhado coisa alguma? Tocar-se-á a trombeta da cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal em uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem o temerá? E o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai os palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vedes que grandes alvoroços há no meio deles, e os oprimidos no meio dela. Pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como um pastor livra da boca do leão 2 pernas, ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, em Damasco e em um leito. Ouve e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão no chão, e eu derribarei a casa do inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então, palavra sim de juízo, mas também falando uma palavra de restituição sempre, irmão. Sempre a gente vai ver essa tônica aí no livro dos profetas. Capítulo 4. Ouve a palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres e que esmagais o necessitado, e dizei aos vossos senhores: trazei-o e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que levarão com grande ganchos os vossos descendentes com anzóis, e saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel, transgredi a Jugal, e multiplicai as transgressões, e trazeis os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos. Oferecei um sacrifício de ação de graças, do que é levedado. Proclamai e publicai ofertas voluntárias, porque disso gostais, filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos tornastes a mim, diz o Senhor. Também retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro não. Sobre o qual choveu, em outro se secou. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não saciaram. Contudo, não vos tornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura de ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos tornaste a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir as vossas narinas o meu mau cheiro, o mau cheiro dos vossos campos. Contudo não vos tornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus ordenou, a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo não vos tornaste a mim, diz o Senhor. Portanto, assim disso que farei, ó Israel.
porque isso te farei. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel. Pois eis que aqui o que forma os montes e que cria o vento e que declara ao homem, o qual seja os seus pensamentos, que faz da manhã as trevas e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o teu nome. Irmãos, só uma questão aqui sobre o versículo 12, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse versículo aqui ele é muito usado para arrebatamento, mas assim, ele não se encaixa, porque vocês podem ver que no capítulo 4, Deus tem uma contenda com o povo, entendeu? Então esse prepara-te é tipo assim, haverá o acerto de contas. Eu sempre brinco e falo, não tem quando a gente fazia maldade e a mãe da gente falava assim, você me paga depois. Minha mãe fazia muito isso com a gente quando a gente era pequeno. Então, é mais ou menos isso. Deus estava falando para eles, olha, eu enviei seca, fome, falta de chuva e muitas outras coisas e vocês não se arrependeram. Então, prepara-te para o acerto de contas. É mais ou menos nessa tona aqui. É claro que, principalmente no Novo Testamento, nós temos inúmeras passagens falando sobre a necessidade de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Porém, nesse versículo específico, não trata de arrebatamento. Amém? Capítulo 5, para a gente encerrar a leitura de hoje. Ouve esta palavra que levanta contra vós como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra e não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000 terá o seu resto de 100, e o que saiu em número de 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Beceba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José, e o consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em abismo, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte de manhã, e fez escurecer o dia da noite, e chamou as águas do mar, e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que repreende na porta, e abominam o que fala seriedade. Tá vendo, irmãos? Então o povo vivia numa mentira, numa hipocrisia terrível. Porquanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, e edificais casas de pedras lavadas, mas não habitareis nela, plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis o seu vinho, pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebe suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará o silêncio naquele tempo, pois o tempo será o seu mal. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José, porquanto o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, diz assim, haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as terras, ai, ai, e chamarão o lavrador para choro, e os que são planteadores para plantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eis que passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós esse dia, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como um homem que fugiste do leão, e um urso que encontrastes, ou entraste em uma casa, e encontraste a sua mão à parede, e a sua serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja resplendor? Eu odeio e desprezo os seus dias de festa, e não sentirei cheiro das suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem atentarei para as ofertas de paz. Afasta de mim o som dos seus cânticos, pois não ouvirei a melodia das suas violas, mas desça o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Assim carregaram o tabernáculo do vosso Moloque e Quium, suas imagens de escultura aqui, né? Não sei imagem aqui, Quium, suas imagens, a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos, porquanto vos levarei cativos
para além de Damasco, assim diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, né, claramente aqui descrita, né, a destruição do Reino do Norte, né, que foi pela Assíria no ano 722 a.C. Então, uma descrição aqui detalhada de como aconteceria e o motivo pelo qual aconteceu. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Pedimos, irmãos, que deixem o seu like para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, possam também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas ouçam e acompanhem, né, a leitura diária da Bíblia e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.